Bem, pessoal, faz tempo que eu não volto a falar de Cyberpunk, então eu queria trazer mais um vídeo da série Cyberpunk, pela primeira vez trazendo um livro nacional. E para começar, eu acho que trazer uma das obras mais importantes, se não a obra Cyberpunk brasileira mais importante, que que ela é completamente subversiva e original dentro do contexto brasileiro. É Santa Clara Poltergeist, do Fausto Fawcett. Essa obra maravilhosamente indecente que a gente vai falar depois da vinheta. Santa Clara Poltergeist foi lançado em 1990. É uma época em que a gente consumia visualmente o cyberpunk, mas não com uma cara brasileira, não sequer com uma leitura brasileira do que era o cyberpunk. E o Fausto Fawcett teve uma visão incrível e além dessa visão e de como ele colocou em palavras essa edição que eu tenho, que é a primeira edição da editora Eco, uma editora obscura, ela contribuiu graficamente para valorizar o texto do Fawcett. Mas antes de falar da edição física, vamos falar do texto, né? Como eu falei, o livro foi lançado em 1990 e na época em que o cyberpunk estava em plena efervescência, né? Porque durante os anos 80 as principais obras do gênero já tinham sido lançadas, né? E o Fawcett conseguiu colocar isso muito bem no cenário brasileiro, né? E a história, né? Do que se trata essa história final, né? Santa Clara Poltergeist conta a história da Verinha Blumenau e do Matheus, que é um paulista, e a Verinha Blumenau, que é uma catarinense. O, o Matheus é um Ney, né? Um negão eletrizado, um eletricista negro. E a Verinha Blumenau é uma prostituta que depois chegou em vias de ser beatificada porque ela manifestou certos poderes ao ser contaminada com com algum ferro alterado radioativamente, né? E, e a história ela vai narrar o encontro desses dois, a busca que um tem pelo outro, num Rio de Janeiro que está tomado por uma espécie de falha magnética, né? Essa falha magnética ela causa todo tipo de alteração e começa a deixar as pessoas malucas, né? E, e a princípio a Verinha Blumenau, né, depois chamada Santa Clara Poltergeist, ela vai ela pode ser a única que pode acabar com essa falha e fazer as coisas voltarem ao normal, né? E E a grande sacada do livro não é só em trazer para o Brasil o cyberpunk e dar uma cara brasileira para ele, é como ele faz isso. Ele faz de uma maneira muito própria, muito original. Uh, um pouco se, ele faz de uma maneira bastante estética, né? Que nem o Gibson faz, mas ele faz de uma maneira muito própria, né? Porque à medida que a gente vai lendo, o fluxo narrativo do Fawcett é como se fosse uma música, né? Parece que quando ele escreveu, ele estava compondo uma grande música, então parece uma... a leitura é como se você lê quase cantando as músicas, é como lembrar das músicas dele. Inclusive Santa Clara Poltergeist é o nome de uma das músicas dele. Então é como ler uma música, só que de uma forma mais profunda. É como ir além do que ele está cantando, é como saber mais da história depois que as letras das músicas acabam. E a edição da Echo, eu não conheço a edição nova, sei que tem uma segunda edição que foi lançada um pouco tempo depois, mas essa edição aqui, ela é muito bacana, porque ela pega o texto e, como vocês podem ver aqui, ela pega o texto e comprime com essas tarjas. Então ela faz que, à medida que a gente vai lendo, a leitura vai sendo mais frenética, né? Porque a história ela é bastante frenética, né? O narrador, ele não se preocupa em fazer as coisas organizadas, né?
Então, eu acredito que isso é uma forma de mostrar como é essa visão de futuro apressada, corrida, que é como a gente imagina com cidades inchadas, né? A gente imagina, na época se imaginava o cyberpunk como um futuro em que tudo era muito mais acelerado, né? E nisso foi bem acertado, né? Como o futuro se mostrou assim, né? Bem mais acelerado. E a leitura do livro, ela tenta imprimir, com a ajuda do projeto gráfico também, ela tenta imprimir essa velocidade e esse desconcertar, né? Porque ela não é linear, né? Ela foge a todo momento da história. Isso pode desagradar quem gosta de um romance mais certinho. Aliás, tudo que esse livro não tem é ser certinho, né? Porque a quantidade de palavrões é impronunciável num vídeo do YouTube. Eu não sei que tipo de restrição eu ia ter que tomar para poder falar toda a quantidade de palavrões que tem e de todas as imagens praticamente pornográficas que o livro traz. Mas tudo isso também acaba trazendo um tom ao mesmo tempo cru e também bastante lisérgico, né? Como se fosse uma porno chanchada em forma de livro, né? E, e é uma viagem muito maluca. Se a gente consegue entrar dentro do ritmo cantado do livro e conseguir se apropriar e não se chocar tanto, ou talvez se chocar e seguir adiante a leitura, vai conseguir aproveitar bastante o Santa Clara Poltergeist. E, então é isso, pessoal. Eu acho que foi esse livro uma das melhores contribuições do Cyberpunk do Cyberpunk no Brasil, ou diria melhor, é tanto uma contribuição para o Cyberpunk em geral, e é uma pena que seja tão pouco falado, né? Eu até entendo em parte por causa dos palavrões, mas é uma obra que merece os nossos aplausos, merece a nossa leitura, merece a nossa consideração. Então, é isso aí, pessoal. Recomendação feita. Mais um vídeo para contar os principais livros do Cyberpunk aqui no canal. E aguardo vocês no próximo vídeo.